Olá, amados irmãos, amada igreja de Vila Paula. Estou aqui para mais uma aula de escola dominical, escola bíblica, escola onde nosso Deus nos ensina, nos traz lições para as nossas vidas. E nessa segunda aula, que eu venho aqui ministrar, também no livro de Daniel, eu queria convidar os irmãos a passar, fazer uma leitura no capítulo 6. Nós faremos de uma forma diferente hoje, Faremos a leitura e já traremos aí as nossas lições dessa leitura que nós faremos hoje, tá? Nós passaremos aí por todo o capítulo 6, de 1 a 28. É um texto bem longo, mas com lições preciosas para as nossas vidas, através da vida do nosso irmão Daniel. Novamente, o profeta Daniel, que viveu no exílio e que nos traz essas lições hoje. Mas antes de tudo, vamos orar nesse momento e pedir a direção do nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia, te louvamos, ó Pai, por mais essa aula de escola dominical. Nós te louvamos porque a tua palavra ela é fiel, ela é perfeita, ela é boa para as nossas vidas, ela traz, ó Pai, a glória do Senhor através das nossas atitudes, das nossas decisões, da forma que nós agimos no meio desse mundo, ó Pai, complicado muitas vezes, e que o Senhor nesta manhã, ó Pai, possa nos ensinar, possa nos trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas através da vida de Daniel, no capítulo 6 aqui do próprio livro do Antigo Testamento. Que o Senhor assim nos dirija, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, vindo a trazer aquilo que é para as nossas vidas, aquilo que venha trazer a glória do Senhor através da obediência desta palavra. Que o Senhor assim nos abençoe nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo 6 do livro de Daniel, que temos aqui, é o início, narra, na verdade, o início do Império Persa. O Império Persa, se você der uma lida aí voltando no capítulo 5, ele acaba de destituir os caldeus, a Babilônia. A poderosa Babilônia, liderada por Nabucodonosor, depois do seu filho Belzazar. E aqui Dário agora assume o seu governo, e agora ele começa a organizar tudo isso que ele conquistou, todas as suas conquistas, com toda a preocupação, logicamente, em manter a boa administração naquela época, no império que ele estava ali constituindo. E vemos aí nos versos iniciais, nos versos 1 até os versos 4, algumas lições já muito interessantes. Vamos ler nesse momento. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Vejam, meus irmãos, o império, instituído ali, ele era um império que naquela época já era global. O Império Babilônico já deixou uma marca gigantesca ali e trouxe toda uma pompa ali para o exílio, o próprio exílio onde Daniel estava. E nesse momento agora, sob a direção do rei Dário, muitas coisas tinham ali que poderiam, vamos dizer, desviar
a mente, né, as atitudes, né, a forma de agir como um servo do Senhor que era Daniel. Né? Ele poderia ser seduzido pelas riquezas, não poderia? Ele poderia ter tido seu caráter um pouquinho desvirtuado com as ofertas que ele teve ali. Vimos aqui que ele se destacava, ele se distinguia dos demais presidentes. Eram 3 presidentes, entre eles um servo do Senhor, né? Que presidia, que dirigia as 120 cidades aí divididas por todo o reino, né? Mantendo a ordem, mantendo a forma de organização, a forma de organização criada pelos medo-persas na época, né? Para garantir o seu sustento, logicamente. Né? E Daniel era um dos responsáveis. Ele poderia ter sido, muitas vezes, desviado na sua honestidade. Com certeza ele ali administrava uma fortuna gigantesca das suas sataprias, né? Então, das suas cidades. Então ele poderia muito bem se desvirtuar e ser desonesto, desviar dinheiro, né? Fazer coisas ao seu favor, favorecer aqueles que eram ao seu redor, né? Favorecer os que eram servos do Senhor que estavam ali exilados. Ele poderia fazer tudo isso. Tudo isso era o que a região, aquela cultura poderia trazer. E quando nós projetamos isso para o futuro, né, vemos um retrato mais ou menos parecido, né, no livro de Apocalipse. Um reino que é totalmente anticristão. Né? Poderemos até citar a época de hoje, muito parecida com o que nós estamos vendo. E como é que o servo do Senhor se porta diante desta cultura globalista, né? Muitas vezes narcisista, pluralista, né? Uma cultura que é relativista, que a verdade já não existe mais e que totalmente contrária à palavra do Senhor, que é verdade, que é fonte de sabedoria para todo crente. E vejam que aqui no meio tem um servo do Senhor, Daniel, que se distingue, que se mantém fiel. Né? O texto lá no verso 4, a parte B, ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Ele era íntegro. Manteve a sua integridade até o fim. Até colocar sua vida, né, em risco. Porque para ele o que valia mais era ser fiel. Será que nós temos sido fiéis? Será que nós temos nos destacados diante do nosso trabalho, lá no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, diante dos nossos amigos, dos nossos vizinhos? Será que eles enxergam o Sidney, o irmão aí que está ouvindo, como uma pessoa que se destaca pela sua fidelidade? E aqui o ser íntegro, né? Por que ele se destacava? Porque ele tinha um espírito excelente, verso 3. Né? Ele era uma pessoa que fazia as coisas com excelência. Ele era dedicado, ele era compromissado com aquilo que ele fazia. O rei tinha confiança quando passava uma missão para Daniel, sabia que ele ia ser muito bem feita. Né? Será que nós temos essa mesma atitude? Temos que ter essa mesma atitude, meus irmãos. Integridade, fidelidade. Mesmo diante de tantas coisas que nos assolam, nós temos que ter essa fidelidade, essa integridade, como Daniel teve aqui e se destacou. Agora vejam, quando eu e você, como foi o caso de Daniel aqui, começa a se destacar diante, lá no seu trabalho, né, com seus amigos, na faculdade, muitas coisas vão acontecer. O sucesso é certo, porque você é íntegro, porque você é fiel, você é uma pessoa que confia no Senhor, que está ali sendo obediente, e o sucesso vem. Mas junto com o sucesso, né, ou os seus bons resultados naquilo que você está fazendo, vão vir os ciúmes.
Vejam que os demais presidentes, qual era o objetivo? Era acusar Daniel, era derrubar Daniel, era tirar a confiança que o rei tinha em Daniel, mas eles não encontravam nada para acusar a Daniel. E quando isso acontece, armadilhas podem ser colocadas diante de mim e de você. Será que nós estamos atentos a essas armadilhas? Né? Será que nós caímos como um patinho nessas armadilhas? O ciúme aparece. Será que nós retribuímos? De que forma esses ciúmes quando nós percebemos que isso ocorre, né? Porque ciladas vão ser tramadas. Veja o que vai acontecer aqui na sequência. Verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição ou oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Veja a esperteza dos presidentes aqui, né? Dos companheiros, né? Dos pares aí de Daniel na presidência aí das satrapias. Olha, é complicada a situação para Daniel, né? Porque eles foram em busca de algo que poderia acusar Daniel, né? E, logicamente, conhecendo os hábitos que Daniel tinha, a atitude que Daniel tinha, a postura que Daniel tinha, eles foram direto ao ponto, né? Interdito, ó rei, uma lei, um decreto irrevogável, porque, segundo aqui a lei dos medos e dos persas, um decreto de um rei não poderia ser revogado. E o rei, logicamente, caiu como um patinho. Colocou o decreto e assinou. E justamente isso para contrariar a Daniel, para matar Daniel. O objetivo era assassinar a Daniel. E eles foram nesse sentido, né? E conseguiram convencer o rei. Mas Daniel era Daniel, Daniel era servo do Senhor, ele não ficaria por baixo nessa situação. Veja no verso 10, três lições importantes para a nossa vida, né? Através das atitudes aqui da resposta de Daniel. Daniel, pois, né? Verso 10, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia. Percebam o hábito. 3 vezes ao dia. Se punha de joelhos. Perceba a atitude, a postura de Daniel, de joelhos. E orava e dava graças. Atitude de agradecimento diante do seu Deus, como costumava fazer. Diante da situação, Daniel não ficou abalado. Daniel não se revoltou. Daniel não foi reclamar com o rei. Daniel não foi fazer um motim, não foi fazer greve, não foi fazer alarde no Facebook, né? Na época não tinha Facebook, né? Daniel não se desesperou. Daniel manteve a sua rotina. Qual era o hábito dele? 3 vezes ao dia orar. Qual era a postura dele? De joelhos.
E qual era a sua atitude? Agradecer a Deus. 3 lições importantes: hábito, postura e atitude. Vejam, Daniel simplesmente se colocou dependente de Deus e colocou a vida dele nas mãos do Senhor. Ele não fez nada escondido, porque ele não fazia nada escondido. Com certeza, os outros presidentes sabiam que ele tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Nós vamos ver nos versículos seguintes aqui que eles conheciam muito bem. Mas ele não mudou a sua postura. Meus irmãos, diante de um mundo corrupto, que jaz do maligno, como diz a palavra do Senhor, ciladas vão ser colocadas diante de nós. Acusações vão ser feitas, muitas vezes nos jogar na cadeia. Nós vimos isso na semana passada, no capítulo 12. Tempos virão que os crentes serão perseguidos. Já sofremos bastante hoje, diante da pandemia, diante de tantas outras coisas. Se mantenha firme no Senhor. Seja íntegro e busque a esse Deus de forma verdadeira. De forma verdadeira. É essa integridade e essa devoção que nos traz exatamente a firmeza desse Deus que é poderoso. Daniel sabia de tudo isso. Sabia que ele seria atacado. Sabia que ele seria, se ele se mantesse fiel a esse Deus que é poderoso, ele estava no exílio. Ele já sofria. Mas ele buscou ser excelente nas suas práticas, no seu trabalho, na sua dedicação ao cumprimento dos seus deveres e se mantendo sempre devoto a esse Deus. Sempre diante dele, orando. Sempre diante dele de joelhos. Postura de humildade. Postura de confiança. Postura de quem espera no trono da graça do Senhor para buscar socorro no momento oportuno. Aquele que agradece a esse Deus mesmo diante das dificuldades. Era a vida de Daniel que estava em jogo aqui. Ele não pensou 2 vezes. Ele foi ao encontro do seu Deus em oração, de joelhos, grato, com um coração que estava ali com certeza apertado. Daniel estava com medo? Com certeza estava com medo. Ele sabia que o decreto de Dário o traria consequências. Com toda certeza Daniel já tinha se visto dentro da cova dos leões. Mas ele não recuou. Ele não deixou ser levado pela cultura. Ele manteve a sua integridade, manteve a sua dependência no seu Deus. É essa a força do crente. É essa força que Daniel teve para se manter firme no Senhor. Integridade, fidelidade e devoção a esse Deus que é poderoso. Ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor. E vamos ver o resultado disso? Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles ficaram
só esperando Daniel cair na isca e entregá-lo ao rei. E o rei, logicamente, teria que aplicar essa pena. Vejam que eles sabiam o hábito de Daniel de orar 3 vezes ao dia. Vejam que eles ficaram na espreita, ficaram ali loucos para fazer cumprir a traição ao seu companheiro Daniel, companheiro de presidência ali. Vejam que eles eram astutos. Da mesma forma que Satanás é astuto, da mesma forma que o mundo que nos encanta traz os seus prazeres nos momentos que nós estamos mais próximos de Deus, é certo que eles ali estavam irados, ciumentos, por causa do desejo do rei Dário de colocar Daniel como rei de tudo ali, como presidente de todas as províncias. Vejam que tudo isso acontece nas nossas vidas. E o que nos fortalece é a nossa fidelidade, a nossa integridade e a nossa devoção a esse Deus. A nossa vida devocional, ela é muito importante. Ela não pode ser esquecida. Ela tem que ser hábito nas nossas vidas, como era na vida de Daniel. Nós temos que ter na nossa vida devocional a atitude de agradecimento. Nós temos que ter postura de dependência. Estar de joelhos a esse Deus que é poderoso. E o rei, agora, o que ele tem a fazer? Verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. O rei ficou contrariado, desgostoso. Com certeza ele percebeu ali que ele caiu na conversa daqueles presidentes enganadores. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. O rei tinha certeza que Daniel ele era inocente. E tentou de todas as formas livrar Daniel até a próxima manhã, né? Até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens, olha só como eles são insistentes, né? Eles não vão desistir. Eles vão querer jogar você dentro da cova dos leões. Foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei, o rei sabia disso, né? Dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então eles foram argumentar com o rei a própria lei que o rei conhecia. Ele afirma isso logo acima, né? Então o rei ordenou, contrariado com certeza, né, que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E olha que interessante, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Que ele te livre. Será que nós temos como que eu posso dizer, essa imagem para aqueles que são do mundo, que nós servimos a um Deus continuamente? Ou nós temos uma imagem que eu sou crente só de final de semana, né? Durante a semana eu faço um monte de coisa errada e só no final de semana que eu vou para a igreja eu sou crente, né? Ou será que eu tenho a imagem das pessoas de que, poxa, esse aí pisa mais na bola, faz tanta besteira, nem parece crente? Veja a imagem que Daniel tinha do rei. Um homem ímpio. Uma pessoa que não era fiel ao Senhor. Ele coloca no Deus de Daniel o poder para salvar a Daniel. Porque ele sabia que Daniel o servia continuamente. Meus irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas. O nosso testemunho, a nossa dedicação a esse nosso Deus, mesmo quando não estamos sendo vistos por ninguém. Muitas vezes nós nem precisamos ir ao Instagram, ao Facebook, ver as imagens que são postadas por alguns irmãos, porque as próprias atitudes deles, diante de outras pessoas que não são crentes, o acusam.
E aqui nós temos um Daniel que é servo do Senhor, que é imagem daquele que é fiel, daquele que é íntegro, daquele que tem uma vida devocional ao seu Deus. E é nesse Deus que o rei Dário espera que o salve. E o desenrolar da história? Verso 17. Foi trazida uma pedra. Veja os detalhes que interessante. E posta sobre a boca da cova. Não bastou jogar Daniel dentro da cova dos leões. Foi interessante o texto coloca aqui que foi colocada uma pedra. Era impossível ele sair de lá de dentro. Selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes. Veja o detalhe. Além de selar, o selo era visível a quem passasse ali. E que se a pedra fosse tentada ser movida, todo mundo saberia que alguém tentou tirar aquela pedra dali. Para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Já se sentiu numa situação igual a de Daniel? Onde que parece ser impossível de alguma coisa acontecer? Veja, interessante os detalhes que a palavra de Deus nos coloca, né? Parece que a gente passando rápido, a gente não presta atenção. Mas era impossível para Daniel sair dali. Só um milagre poderia tirá-lo dali. Só o poder de Deus poderia tirar dali. E em muitas situações que nós passamos na vida, só um milagre do Senhor é possível que nós saiamos daquela situação. Quantas vezes eu e você nós oramos, nós pedimos a Deus e as respostas que vêm de Deus é um não. Quantas vezes nós estamos desesperados, muitas vezes desmotivados, muitas vezes sem esperança nenhuma. E Deus se mostra benéfico para conosco e nos abençoa. Muitas vezes, muitas vezes. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Só Ele pode fazer isso. E vejam como que é o desfecho. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. O rei ficou angustiado. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. O rei se entristeceu. O rei ficou apreensivo, aguardando que alguma coisa acontecesse. Ele perdeu o sono. Ele perdeu o sono. E pela manhã, ao romper do dia, verso 19, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ela, ele a cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Veja, o rei entristecido, sem esperança, mas mesmo assim, ele chama por Daniel. Como se esperasse que esse Deus que ele não conhecia tivesse livrado Daniel. E o surpreendente acontece, o milagre acontece. Verso 22, verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. O milagre de Deus aconteceu. Daniel saiu ileso da cova dos leões. O rei tinha esperança nesse Deus que Daniel servia. E o milagre aconteceu. O milagre pode acontecer na sua vida. O milagre
já aconteceu na vida de muitos, que é o Cristo Redentor derramando seu sangue para te salvar do seu pecado e te levar para a vida eterna. Veja, a explicação de Daniel é clara. O meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Esse mesmo anjo te protege e me protege. Está dentro de mim e dentro de ti. É o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor te faz vencer, te faz ter atitudes, te faz ser dependente desse Deus, te faz ser agradecido a esse Deus, mesmo nos momentos de angústia como Daniel viveu. E é esse Espírito Santo que vive dentro de mim e de você, que Deus o enviou para me consolar, para me guardar, para me corrigir, para me mostrar o pecado que está na minha vida, para me convencer que eu preciso desse Deus continuamente, que eu preciso servi-lo continuamente. É esse cuidado que Deus tem conosco. Porque quando nós somos íntegros, fiéis, e temos uma vida devocional diante desse Deus, isso nos gera confiança no cuidado que Deus pode ter de nós. Tem um anjo ao derredor de todo crente. Muitas vezes mal nenhum nós nem vemos, porque Deus nos livra. É como se tivéssemos a cada dia entrado numa cova de leões, e Deus nos livrado dela. Em momentos difíceis, muitas vezes até em momentos alegres, quando nos esquecemos desse Deus e caímos em pecado. É esse o Deus que cuidou da vida de Daniel, é o mesmo que cuida da minha e da sua. Veja, Daniel era fiel, obediente, tinha uma vida de excelência no seu trabalho. Ele foi acusado inocentemente, foi condenado à morte, jogado na cova dos leões, mas Deus o tirou ileso. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Isso acontecerá conosco também. Daniel é tido um tipo de Cristo. E nós, crendo em Jesus Cristo, temos plena convicção que Cristo nos faz mais que vencedores, diante de todas as adversidades. Porém, lembre-se, seja íntegro, tenha devoção e confie nesse Deus que é poderoso nas batalhas, na minha e na sua vida. E o livro se encerra, né? O capítulo 6, na verdade, se encerra, né? Então, ordenou o rei, verso 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes migalhavam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Veja que os detalhes no final do capítulo, eles são importantes. Aqueles que tentaram contra a vida de Daniel tiveram seu fim, certo. Como terão aqueles que toda vez que se levantam contra nós, o nosso Deus é o vingador. Você não precisa se vingar de ninguém. Deus está vendo tudo aquilo que está acontecendo. O mundo jaz do maligno. Tudo aquilo que vem contra o crente volta através
da fúria e da ira do nosso Deus. E veja que esse rei, que era ímpio, faz uma declaração que muitos de nós crentes não fazemos, declarando que só ele é Deus, é o Deus vivo, é o Deus que protege, é o Deus que livra, é o Deus que salva, é o Deus que faz sinais e maravilhas, ele que livrou a Daniel do poder da cova dos leões. Essa é a palavra que nós devemos levar àqueles que não conhecem ao Senhor. O rei Dário conheceu ao Senhor através da vida de Daniel. E eu e você? A quem estamos dando testemunho desse Deus que é poderoso? Lembre-se, somente através de uma vida de integridade a esse Deus. De uma vida de devoção, de dependência, de hábitos, de postura de dependência, de atitude de agradecimento que envolve o coração do crente. É isso que eu e você devemos fazer para confiar nesse Deus que é poderoso para nos livrar. Nesse mesmo Deus que enviou a Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. Que a partir do momento que eu declaro isso, eu sou feito mais que vencedor. E eu vou viver de acordo com o que Daniel viveu aqui. Integridade, devoção e confiança nesse Deus que é poderoso. Que Deus assim nos abençoe, meu irmão. Que nós possamos ter essas atitudes, esses hábitos e essa postura diante do nosso Deus continuamente, da mesma forma que Daniel tinha, continuamente. Que Deus assim nos capacite através do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, nos molde, que o nosso caráter seja forjado, ó Pai, através da fidelidade, da integridade, que nós possamos nos manter sempre fiéis ao Senhor e que a nossa vida devocional, Pai, seja verdadeira, seja contínua, seja com os hábitos, muitas vezes no dia, seja de postura humilde, dependente do Senhor, de joelhos, e que a nossa atitude seja de gratidão, que o nosso coração seja sempre grato a Cristo Jesus que morreu na cruz e nos colocou nesse lugar, ó Pai, que não merecíamos, porque somos pecadores, mas o Senhor é misericordioso e poderoso. Te agradeço, ó Deus, por se lembrar de mim. Te agradeço, Deus, porque o Senhor lembrou da tua igreja. Te agradeço, Deus, porque o Senhor faz maravilhas diante do teu povo. E nós podemos ver e crer em todas essas coisas, porque o Senhor é Deus vivo. O Senhor faz maravilhas, o Senhor salva, o Senhor livra do mal. E é no Senhor que esperamos, ó Pai, para acabar essa pandemia, para estarmos juntos com os nossos irmãos, amigos, familiares e louvarmos ao Senhor de forma bela e livre. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.